Apresentação, Heraldo Santos. Bom dia, amigos, ouvintes, internautas, seguidores que nos acompanham aqui pela Rádio da Vila. Começando a edição de hoje do Em Cima da Hora, 8 de novembro. Presença hoje aqui, o retorno do nosso comentarista, advogado, jornalista, engenheiro José Manuel. Bom dia, José Manuel. Bom dia, Geraldo. Como é que vai? Como é que estão os amigos aí da Rádio da Vila? Tá tudo em ordem? Tudo em ordem, apesar do tumulto que a gente vive, né? Imagina, a morte dessa criança no Morro de São Bento é um negócio maluco, né? É verdade. A naturalização com que se trata isso é um troço absurdo também, né? Conosco também aqui o nosso comentarista, advogado e futuro engenheiro também, Fernando Pereira. Bom dia. Liga o áudio. Fernando. Opa. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Zé. Bom dia aos nossos ouvintes. Só para registrar, Heraldo, hoje, dia 8 de novembro, dia do radiologista. Opa. Ontem foi dia do radialista, hoje é dia do radiologista. E dia mundial do urbanismo. Olha. Urbanismo que está tão em voga aí, em razão desses efeitos climáticos que as nossas cidades estão sofrendo aí. Os urbanistas têm que pensar melhor nas nossas cidades. Pois é. O Zé Manuel já mencionou aí no início do programa a morte daquela criança de 4 anos aqui em Santos, Morro São Bento, né? Ontem foi o velório e é uma coisa assim estarrecedora que a polícia militar mandou, né, viaturas lá para o cemitério e desde o cortejo. Quer dizer, isso eu acho que é uma afronta contra a família, contra o cidadão, contra todo mundo, sabe? E a morte do menino é passada assim, sem nenhum pronunciamento, nada. Secretário de Segurança Pública, governador, nenhum deles se manifestou no sentido de, ao menos, lamentar a morte desse menino. Quantos outros meninos vão ter que morrer? Aliás, essa violência da polícia no governo Tarcísio cresceu de forma assustadora. Os mais antigos que viveram o período aí do Esquadrão da Morte devem estar de cabelo em pé, porque nada se compara. É uma coisa absurda. O ano passado nós tivemos aí a chamada Operação Escudo, depois Operação Verão, que matou um monte de gente, principalmente em Guarujá. Até cego disseram que estava trocando tiro com a polícia. Até cego. Então, Zé, tá na hora de dar um baixo nisso aí, hein? Geraldo, que acontece que eles estão confundindo segurança pública com vingança pública. E eles estão fazendo uma ação policial sem nenhum preparo. Preparo científico, eu falo. Você vai invadir uma região, você sabe que o crime organizado está lá, você precisa ter minimamente as condições de proteger o policial, que é quem está trabalhando, não é isso? Claro. Eu não estou contra o policial. Não sou contra o policial, não é isso. Mas você também tem que fazer isso de uma maneira pensada, refletida, porque senão vai dar no que está dando. Há 10 meses atrás mataram o pai do menino. Foi. Né? Agora mataram o menino. Mas é uma selvageria que vai levar a quê? Quando a vida humana não tem mais valor, que sociedade é essa que nós estamos construindo? O valor está onde? O governador dá apoio a isso. A PM está se sentindo respaldada. Tem bons policiais e tem maus policiais, como em tudo. Tem bom jornalista, tem mau jornalista, tem bom advogado, tem mau... Você, futuro colega engenheiro, tem bom engenheiro, tem engenheiro também que não vale nada, nem o feijão e arroz e come. Então você tem de tudo. Agora, o que você não pode ter uma corporação imbecilizada, que é o que a gente tem. Sem nenhum preparo prévio, eles vão fazer uma operação sem que antes sequer se estude o espaço territorial. A utilização de armas letais, eu acho que acaba sendo uma imposição a partir do momento que eles são recebidos a bala também, não vão entregar flores. E é que vai fazer um discurso romântico como se o policial fosse um ser
que não sentisse a barra pesar para ele quando ele vai chegar numa comunidade dessas. Agora, nós temos que ter humanidade, temos que ter respeito, temos que ter a capacidade de planejamento. Onde é que está a capacidade de planejamento? Esse secretário de Segurança Pública, que é deputado federal pelo PL, né, do Bolsonaro, vamos dar nome aos bois direitinho. Ele está afastado porque ele está exercendo a Secretaria de Segurança. É melhor ele ir para o Congresso, defender as bobagens que ele defende, do que fazer as besteiras que ele está fazendo em São Paulo. Por acaso, ontem, por acaso, aconteceu uma reunião do grupo que o presidente Lula criou para tratar também de segurança pública. E o secretário nacional de Segurança Pública estava participando dessa conversa e eu fazia parte. Eu fiz parte disso, estava convidado antes, não faço parte desse grupo, faço parte de outros grupos que a Presidência da República criou. Esse grupo não faz parte, mas me convidaram. E eu aproveitei para dizer do clima de consternação, de horror, que estava ontem no velório do menino. Com a PM, como você falou aí, Heraldo, circulando ostensivamente. Você já viu PM fazer cortejo de funeral? Isso não existe. Estavam lá para intimidar a sociedade civil, estavam lá para dizer, olha, quem manda na bagaça somos nós. E de maneira desrespeitosa, mas o que eu acho que a civilização precisa tomar um choque. Isso é problema, é um marco de não civilização. Nós estamos levando as coisas para um precipício que não sei se tem volta para esse governo, que ele vai se colocando refém. Aliás, os governos de muitos estados do Brasil são reféns ou da milícia, ou do crime organizado, ou de setores da polícia, também como esse aí que você está vendo. Só que aqui em São Paulo é mais do que refém, o Tarcísio é protagonista disso. O Tarcísio acha bacana fazer isso. É um militar que veio para o governo na esteira do bolsonarismo, fez uma porção de besteira na ferrovia, que eu acompanhei de perto como ministro da Infraestrutura, não botou uma ferrovia de pé e utiliza a propaganda que ele fez ferrovia no Brasil. É um negócio de louco. E muita gente compra isso sem nenhum conhecimento efetivo da coisa. Na segurança, ontem, na conversa que nós tivemos, eu pedi a palavra e falei, e o secretário de Segurança, que foi do Ministério Público de São Paulo, concordou em tudo com o que a gente falou, disse que vai tomar providências. Ah, vai nada. Que providências precisam ser tomadas com urgência, né? Não vai. Não vai pelo seguinte, o Ministério Público é um braço da Polícia Militar. Há muito tempo está assim. Há muito tempo está assim. E ontem, você mencionou aí o governador elogiou e muito o secretário Derrite, que a simples colocação do Derrite na Secretaria de Segurança Pública já é uma afronta contra as polícias civil e militar. Primeiro por quê? O Derrite é capitão da Polícia Militar. Então, um capitão manda em general, manda em delegado, manda em todo mundo. Já tivemos capitão mandando em general. Tradicionalmente, o que se tem é o seguinte, né? Você coloca alguém do Ministério Público ou da Procuradoria, né? Mas um coronel aí já fica complicado. Elogiou muito o Derrite, mas não disse um A sobre a criança. De certa criança devia ser de alta periculosidade, né? E não de 4 anos, imagina. Né? Sabe o que faz, Geraldo? Eles dizem, Fernando, que isso é o efeito colateral do combate ao crime. Olha, nós estamos combatendo o crime, aí tem um efeito colateral, lamentamos que a morte aconteça. Eles não dizem isso com clareza, mas eles acham que faz parte disso. E aí coloca a polícia militar numa situação complicada, porque está cheio de PM que é sério, que é honrado, que não gosta disso, não. Agora, na linha de frente, soltam os meninos armados, despreparados para esse enfrentamento. Então ele é recebido lá no morro com alguma violência ou uma forte violência, ele reage com a mesma violência. Só que antes, como é que planejou essa entrada lá? Exatamente. Como é que ele imaginou que seria? Seria recebido com
bombom da Copenhague? O que ele estava imaginando? Outra coisa, o Morro São Bento existe desde tantos, né? Então, cadê a chamada inteligência policial? Não tem? É, Não tem, né? então, Outra coisa, Agora, Heraldo, só chamar aqui a discussão também, o que a gente também não pode permitir, e aí tem que encontrar um meio termo, é também passar pano branco e a polícia também não está aí na rua no seu patrulhamento ostensivo não, e pelo amor de fazendo Deus, ninguém quer operações, né? passar por não, que é isso. Como Ninguém quer passar. aconteceu no Rio de Janeiro, e a criminalidade só vem crescendo, né? As milícias. Não, mas vem crescendo lá O também. governo tem que buscar um meio Eu vou termo. ouvir primeiro, depois eu falo. Não, Zé, é justamente isso, para a gente discutir. A gente tem que se buscar um meio termo. A inteligência Não tem que tem meio termo funcionar. na barbárie, meu amigo. Não tem meio termo na barbárie. Não tem. O Como, que eles fizeram como, ontem é como a absurdo. segurança pública vai agir Vai nessa agir com situação? inteligência, não com essa burrice que eles estão agindo. Vai agir com planejamento, não com essa falta de planejamento que eles estão agindo. a verdade Vão é agir que, com isso. a verdade é Agora, que, qual o valor da vida humana? Quando você diz assim, olha, o efeito colateral é a morte, não importa se é uma criança, se é o pai da criança, importa quem quer que seja, nós estamos combatendo o crime, você está naturalizando, validando esse comportamento troglodita. Isso a gente não pode aceitar. Eu não sou babaca, nunca fui. Eu não estou dizendo que a polícia tem que ser boazinha. Polícia, mas a polícia tem que ser investigativa, tem que agir, polícia civil, polícia militar junto, de maneira pensada. Como disse o Heraldo, o Morro de São Bento existe desde que Santos é Santos. Todo mundo sabe como é que é duro entrar ali. Agora, vai lá e, pô, daqui a pouco vão dizer que a criança estava traficando droga. Aqui nós temos uma criança de 4 anos de idade, é gente, brincando na casa. periculoso. Não dá, não dá. E eles acham que boa parte da sociedade vai entrar nessa. Não, mas nós temos que fazer nossa operação. Vamos ter que fazer a operação, vamos fazer a operação no lugar que os parta. E, na O que verdade, eles não não era uma podem é operação, era uma viatura, né? uma operação idiota, né? É. É uma operação, não importa se é uma viatura, são 10. É uma viatura entrando, é uma operação da PM burra. É uma operação burra. Entrou solto ali, achando que era. Estava cheio de. No passado, era o Gary Cooper, né? Contra todos os bandidos da cidade, lembra, Heraldo? É, Agora, não, são outros heróis latino-americanos, do cinema hollywoodiano e tal. Uma viatura idiotamente entrando no bairro, entrando no morro e vai lá quer resolver na porrada. Quer dizer, sabe, tem que afastar esses policiais e tem que dizer que tem que separar o jogo do trigo. Tem muita gente, eu conheço muito PM sério, que não gostou nem um pouco do que aconteceu. Eu conversei com muitos deles. Ah, claro, mancha a imagem da polícia, né? É, é um negócio E lembrando que lá em cima do morro tem um posto policial. Bem lá na praça, lá em frente à igreja. que não estava nem associado a esse momento da entrada da viatura. Não. Eu estou lembrando aqui uma situação, nos anos 90. Eu estava num plantão no Jornal A Tribuna e chegou a notícia para nós que houve um incêndio no pé do morro e o bombeiro foi lá para apagar o incêndio. Só que os traficantes não gostaram da presença dos bombeiros e botaram os bombeiros para correr. Eu falei, irmão, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu peguei o carro do jornal, fui até o 6º BPMI, que era aqui no canal 6. Eu falei, quem é o oficial do dia? Ah, é fulano de tal. Chama ele lá, tal. Aí me veio lá um capitão, eu falei, capitão, aconteceu o seguinte, ó. O bandido colocaram o bombeiro para correr, o bombeiro que pertence à polícia militar. O senhor não vai fazer nada? Não, eu não posso mandar ninguém lá e tal, porque hoje é final de semana, o senhor tem que compreender também. Eu falei, eu não tenho que compreender nada. Só tenho que compreender o seguinte, que o bandido, botando polícia para correr, a gente está numa situação de vamos recorrer a quem? Vamos chamar o Papa lá em Roma para ver se ele dá um jeito nessa situação? Então a situação está assim, de lá para cá eu acho que só piorou. Acho que só piorou, porque eles fazem essas incursões sem nenhum preparo, sem nenhuma. Você lembra do nome? planejamento. Você lembra, por acaso, do nome desse capitão, o coronel, o que foi? Ah, eu não lembro. Eu lembro que o capitão do bombeiro aqui era o capitão Moisés.
Coronel, Não, mas olha só, o argumento lá do sexto BPM do Canal 6, estava cheio de gente, conheci muita gente trabalhando sério lá, tinha, sim. trabalhando com seriedade. Conheci muita gente boa, mas esse cara que falou isso é uma besta quadrada, coronelzinho de merda, vamos falar claro. Como é que pode receber notícia de um jornalista do maior jornal da cidade e da região, diz, olha, está acontecendo isso. Bombeiro protegendo a própria comunidade contra o incêndio na mata, expulso pelo crime que o crime não gostou. Você vê, isso está no nascedouro lá. Aí o covarde, isso sim. Aí nós não temos que ter meio termo, viu, Fernando, com esse tipo de cara. Covarde, pusilânime, irresponsável, Quer dizer, vagabundo. Isso é vagabundo. A ação depende do comandante de momento, né? Pois é, O isso é uma coisa. planejamento da ação. Pois é, mas não pode. Nós tínhamos que ter uma organização diferente, instâncias diferentes. O tempo mudou. Naquela época não tinha GPS. Quando você foi lá, não tinha GPS. Não tinha base cartográfica, não tinha imagem de satélite, não tinha nada disso. Hoje em dia as comunicações são muito mais rápidas. O planejamento conta com recursos que a ciência colocou à disposição. Quando você prepara uma base cartográfica, colocando onde estão as incidências do crime, e faz a espacialização disso, você começa a ter um primeiro resultado da distribuição espacial dos dados que estão aí esparsos, ainda estão esparsos, e que podem ser trabalhados de uma maneira, digamos assim, a se transformarem, cada um deles em informações ou em informação importante. Porque informação é a parte inteligente. O dado é um coitadinho, né? Tem lá o dado, morreram X pessoas, não faz nada com aquilo. Mas quando você começa a mexer no espaço territorial, quando você começa a pegar detalhes importantes, você vai atribuindo valores. Agora, uma sociedade que não coloca o valor humano em primeiro lugar, está na falência, né? Ontem eu fiquei com pena de Santos, com pena da Baixada, com pena de nós de São Paulo e de nós do Brasil. Que governadores são esses? E o sujeito quer ser candidato a presidente da República. E ele acha que, sendo truculento, ele vai ter voto de uma porção de gente que vai achar que ele é macho. Olha que cara macho. Ele realmente enfrenta a bala. Que bacanão. É o ter medo de um 7-1. Mentiroso. Falso. Não estrutura coisa nenhuma. E é mais fácil. E além de tudo, vagabundo, que é mais fácil dizer que está fazendo, não está fazendo nada, porque esse negócio de organizar a base, conversar, dialogar, usar a ciência, dá trabalho, cara, dá trabalho. Nós ficamos reunidos ontem, acho que 3 horas com o secretário de Saúde. 3 horas. E eu falei, olha, o Porto é um problema grave, não é só de Santos, é Guarujá, Santos, toda a região. Né? Você tem um forçante. Nós na engenharia, Fernando, você vai se formar engenheiro, né? Nós temos, quando a gente vai montar as equações, nós temos um forçante, que é o Porto, com todas as consequências que isso traz. Aliás, traz pouco benefício para a cidade, para a região, e traz para o país. Para a cidade, para a região, nós pagamos um ônus enorme. Até hoje isso está desbalanceado, inclusive. Nós não temos uma polícia que se envolva nas questões portuárias, você vê no Guarujá como cresce o crime organizado. Eles estão, né, felizinhos da vida lá no Guarujá. Eu fiz uma campanha, você viu a campanha que eu fiz? Eu não tinha um real para fazer nada. Eu não reclamei disso, o Heraldo, o Fernando. Nós não tínhamos bandeirinha, não tinha nada. Muita gente nem soube da campanha, nós fizemos uma campanha digna. Cadê o dinheiro do fundo partidário? O fundo partidário foi mandado para a candidatura de uma excelente vereadora de Santos, que foi a mais votada, que é a Débora Camilo, e foi mandada para o Boulos de São Paulo, que cometeu um monte de erros. Eu não faço críticas à Débora, eu acho que é um excelente quadro do PSOL, eu acho que ela vai crescer muito, certamente será deputada estadual um dia, quem sabe venha a ser uma prefeita da cidade, sucedendo a Thelma, por que não, na esquerda, né? Mas o Boulos, vocês não estavam. O que vocês acharam daquela historinha dele promover aquele Pablo Marçal, que já estava mortinho na campanha política, ele vai e promove o cara. Loucura, ele não conversou com ninguém, viu? Não conversou com ninguém, só fez a cabeça dele, né? Conversou com meia dúzia dos caras dele. Né?
topou participar lá da entrevista, né, com o Pablo. Ah, não, achou que ia ganhar voto, né? Agora, rasgou a própria história. Só para falar mais uma coisa sobre a segurança pública, Geraldo, lembrando que a gente está nas vésperas aí de começar a Operação Verão, né? Que a Polícia Militar destina vários policiais recém-formados, como o Zé falou aí, e acabam sendo despreparados Então, para enfrentar, por um enfrentamento, né? então vem mais insegurança para nós aqui. São os coitadinhos. Você viu como é que você já conversou com esses meninos? Eu conversei várias vezes no Guarujá. Eles estão lá, tem meninas entre eles, inclusive. Sim. Jovenzinhas e jovenzinhos, cheios de esperança, cheios de vontade de atuar, mas sem nenhum preparo. Até porque é o tempo que dá esse preparo. Não é só. Você sabe que o banco escolar ajuda até certo ponto, né? A prática é diferente. Mas é a prática que você tem que ter. Então, eles não tiveram tempo para aprender. Aí vai de novo aquela coisa de toda vez que tem feriado prolongado ou mais férias no litoral, aí vem a demagogia, né? Deslocamento para tanto, fizemos isso. Olha, a cara de pau dos homens públicos, alguns homens públicos, e eu defendo sempre a política, hein? É tamanha. Quanto dia um vereador que foi carcereiro lá no Guarujá, foi reeleito agora, fez a defesa da educação. Pediu a palavra, pediu educação. É um negócio. O cinismo, ele beira a loucura. Então, não importa se o sujeito mudou de lado, agora veio para a educação, maravilha, parabéns, mas não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. É só para fazer. Estava lá, o plenário cheio de gente, lá a galeria cheia de gente, jovenzinhos estavam lá, eles tinham levado lá para receber prêmios, etc. Ele quis aproveitar e falar, as pessoas não têm responsabilidade, falam da boca para fora, depois não assinam compromisso público e não vão cumprir, porque não assinaram nada, né? Falou no vento, né? Sai no vento, acabou. Mas que loucura, ontem eu fiquei com muita vergonha, ontem eu fiquei com uma puta, vamos falar claro, uma baita de uma vergonha de ser da Baixada Santista. Muita vergonha. Fernando, olha aí, a Justiça Eleitoral confirmou a vitória do Paulo Wiazowski como prefeito eleito de Mongaguá. Ele já foi prefeito lá, né? Paulinho Wiazowski do PP, né? TRE São Paulo, 5 juízes consideraram que não houve improbidade administrativa. Ele estava afastado porque as contas não teriam sido aprovadas lá de 2008 a 2012, quando foi prefeito, né? Contas reprovadas. Mas, de qualquer maneira, o TRE entendeu que não houve improbidade administrativa e ele, com 14.459 votos, né, saiu-se vitorioso, vencendo aí o Rodrigo Casabranca, do União. Hoje Mongaguá está em festa. Hoje está em festa lá, Mongaguá. Hoje está em festa. Agora, hoje já estou na ressaca da festa. Porque vai né? receber o dinheirinho aí do fundo dos municípios aí. Você vê, essa agora, ação... o crime compensa, né? Aí o crime compensa, né? Aí, vamos lá, não teve improbidade. Agora já a mesma coisa, não teve improbidade. Eles fazem, você vê, esse prefeito agora que está saindo, ele vai ter, na semana passada, nessa semana aqui, iam julgar as contas dele, iam discutir isso aí, eu fui pedir a palavra. Não sou vereador, sou da cidadania, né? Pedi, não pode, porque é só o prefeito que pode falar e os vereadores. Tá bom. Então, eu estou pedindo para falar na sessão seguinte, pela cidadania. Se você pega o relatório do Tribunal de Contas, é estarrecedor. Não tinha remédio na cidade. As escolas não tinham professores. Os banheiros estavam sujos. Falta merenda. Não, tudo, né? Não tinha vaga de crédito. Uma loucura. O relatório é impressionante. A prefeitura não fez isso, não fez aquilo e tal. E eles vão aprovar a conta do prefeito. Porque o Tribunal de Contas primeiro recomendou, porque o Tribunal só recomenda, né, Geraldo, né, Fernando? Eles não decidem, eles são órgão auxiliar, né? Recomendou a rejeição das contas. Aí o prefeito vai, faz um recurso, e o mesmo tribunal, eu dou nome aqui, o Cittadini, que é corintiano, não é? Que é corintiano. Opa. Olha que tristeza. Que é do meu time, é corintiano. Que ser presidente do Corinthians. O mesmo cara que faz o relatório pedindo a rejeição de contas, depois do recurso, faz o relatório aprovando. É uma coisa assim espetacular. E aí eles pensam que nós somos idiotas.
Ele analisou melhor. Ele evoluiu. Não era bem assim. Evoluiu. Olha, Então, eu tô lançando a ideia de um observatório. que era entrada e saída, né? Respeite aí. Tá ruim teu som, Heraldo. Tá baixo. Viu, Zé? Teu som tá ruim. Um jurista, quando ele escreve um livro e na edição seguinte ele muda de ideia, eles não falam que ele errou, ele evoluiu. Né? Olha, pode pensar diferente. Então, o Cittadini, entre a decisão e o recurso, Ele teve a lucidez de ler um pouco mais, o que não tinha lido antes, porque de duas uma, ou não leu antes e leu depois, instado pelo recurso, ou fez bobagem antes e está fazendo depois. Ou então antes, porque fez bobagem. Contabilidade é complicado, né? Entrou, debita, saiu, acredita. Mas aí, às vezes, mistura os dois lados. Não, mas não tem. Heraldo, eu peguei o relatório inteiro. Eu peguei o relatório. Ali não tem saída. Ali não tem saída. O fato é concreto. Eles fazem matemáticas. Eles fazem isso que você falou. Acredita Entrou, e debita, saiu, mas eles fazem. Mas eles fazem coisas absurdas. É que você, às vezes, confunde despesa com investimento. Eu confundo sim. É que nem eu confundo uma opção de coisa. Mas eu prefiro estar confundindo um monte de coisa do lado certo da história do que estar com a lucidez absurda dessa gente que quer fazer esse tipo de coisa. Eu não quero saber. Eu estou querendo, nós estamos lançando a ideia da Água Viva de um observatório. Por exemplo, eu vou pegar peguei as contas do Guarujá. Estamos analisando, apresentamos isso por escrito. Vamos tentar falar na sessão seguinte da Câmara. Vamos fazer a mesma coisa com o Mongaguá. Pegar o relatório, mostrar, escutar. Olha o que o relatório está dizendo. Né? Vocês não tiveram improbidade administrativa, mas olha o que foi que aconteceu aí. Depois, se a justiça considerou irrelevante, Mongaguá, afinal, é quase a capital da República. Né? Então tem muita grana, está sobrando dinheiro. Eles podem fazer a festa que eles quiserem. Olha, Tá certo? Ainda na área da administração pública, eu gostaria que vocês me explicassem o seguinte: os prefeitos vivem chorando que não tem dinheiro. Nunca tem dinheiro. Ah, não dá para fazer isso porque não tem dinheiro. Mas hoje, por exemplo, os municípios estão recebendo o chamado Fundo de Participação dos Municípios. São Vicente, Santos, Guarujá e Praia Grande, R$ 4.603.703,42. Cubatão, na mesma linha, R$ 4.086.000. Itanhaém, ó, R$ 3.682.000. Bertioga, Mongaguá e Peruíbe, R$ 2.762.000. Quer dizer, choram e dizem que nunca tem dinheiro, tá aí o dinheiro aparecendo. Que é dinheiro que não está previsto no orçamento, porque depende aí da movimentação, do recursos. Essa informação preciosa que você trouxe está publicada. Você tem a fonte aí direitinho? Sim, o próprio fundo. Então, veja. Que vai fazer Isso aí que você está falando é da maior seriedade. Você não está chutando número. Não, eu não inventei número nenhum. Você foi pegar na fonte, não, cara sério. Você foi pegar na fonte e dizer, o que eles fazem com essa grana? Qual é a destinação disso? A sociedade não fiscaliza. Os vereadores, que têm um papel fiscalizador, não fazem isso também. Não fazem. A sociedade naturaliza. No Guarujá, eu fui pedir para a OAB, em várias ocasiões, para a Associação de Engenheiros, né, para a Associação Comercial. Nós temos na cidade do Guarujá uma coisa diferente das outras cidades da região, vou comparar com Santos. Santos você tem uma sociedade civil mais organizada. Com todos os defeitos que possa ter a sociedade civil, né, com bairrismos e atos que eu diria até paroquianos cômicos, ainda assim, é muito diferente do que acontece no Guarujá. Nós não temos uma sociedade civil organizada. Então, o crime está crescendo pelas bordas, na cara de todo mundo. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar com honestidade. Esses números que você apresentou, isso precisa ser altamente divulgado. As 9 cidades da região metropolitana, da Baixada Santista, estão recebendo um bolão de grana. Né?
E depois eles dizem que não sabem onde é que foi o dinheiro, né, Fernando? Tá, o teu microfone está desligado. Teu microfone aí, Fernando, está desligado. Eles depois Perdão, dizem que, perdão. né? E, Zé, isso daí é o primeiro decêndio. Até o final do mês vem mais 2 parcelas para cada município. É. Claro que a Pois gente é, ainda não sabe os valores. E pois é. aquela história, né? O 13º tá batendo aí na porta, enfim. O dinheiro nunca é o suficiente. E outra coisa, É. Porque, é um dinheiro não carimbado. O prefeito pode usar onde ele quiser. Provavelmente vai usar para folha, né? Vai usar para folha, é. Eu imagino, não sei. olha, ainda se pagar a folha, ainda se pagar a folha, porque tem trabalhador, tem funcionário público que trabalhou, apesar de estar desmotivado, né? Participa de um processo corporativista, um ajuda o outro ali, esconde o negócio. Tem um monte de porcaria, mas de qualquer maneira, se pagar pelo menos o que deve para o trabalhador, a gente não vai fazer nada contra no sentido de achar que não deve fazer isso. Pague o que deve, pague mesmo. Agora, cadê a prestação de contas dessa grana e para onde vai de forma clara? Por que a gente tem medo de chamar a população em praça pública e mostrar, olha, estamos recebendo isso aqui, eu quero discutir com vocês o tal do orçamento participativo. Quando é que eu vou, onde é que eu vou botar essa grana? Nós não temos, o cobertor é pequeno, se a gente puxa para um lado, fica o pé do lado de fora. Lembra do cobertor de propulso? Lembra disso? É. Não dá de um lado, do outro não funciona. Então, como é que nós vamos fazer? Tá? Agora, não faz isso. Não faz para manter um sistema político decadente, apodrecido, né? Que tem na grana. Olha, o que se comprou de voto nessa eleição, o sujeito não vai declarar que vendeu o voto. E o que comprou também não vai dizer que comprou o voto. O que se viu, assim, à luz do dia, foi uma loucura, pô. Voltamos ao século passado ou até retrasado, né? Onde tinha aquele negócio de entregar uma bota, você volta aqui, pega outra bota depois do voto. Ou então, o sujeito rasgava o dinheiro no mês, agora você volta depois, pegar e você emenda isso aqui. Passe, né? Porra, loucura, cara. Loucura. Eu fui falar com o Ministério Público Eleitoral no Guarujá. Promotor jovem, ele mora em Santos, ele atravessa a balsa todos os dias, até aí tudo bem. Mas eu senti uma baita boa vontade da parte dele, mas um desconhecimento profundo do que é o Guarujá. Ele chegou a dizer que não tem violência em Guarujá. Disse, eu tinha testemunha comigo. Disse, não, melhorou a criminalidade da cidade. Eu fui lá na véspera da eleição pedindo que eles fizessem um esforço de solicitar mais. Não é aquilo lá, porque pedindo reforço policial, eu não gosto de botar polícia na rua na hora do voto, sabe por quê? Porque você inibe o cidadão. Fala, porra, que sistema é esse, né? Isso aqui que é uma ditadura? O que é isso? Mas você tem que ter um pouco de organização e de respeito nessa hora. Né? Então eu fui falar, tinha acontecido um incidente com uma candidata a prefeita da cidade, aqui do Guarujá, e eu fui falar com ele, e ele disse, não, mas não precisa, porque o crime está mais manso. Aí eu disse, olha, não sei aonde, que lente que o senhor está vendo, mas eu respeito o que o senhor está vendo. Não, mas não vou, eu vou indeferir o pedido, que eu fui pedir mais polícia elaborada, menos polícia ostensiva. Como é que eles podiam fazer uma coisa mais elaborada? Sabe o que eles fizeram? Pegaram o santinho e espalharam. Sabe que os candidatos, fazendo diretamente ou indiretamente, tem um grupo que pega santinho e espalha na porta das escolas. Você queira ou não queira. Sim. Eu fui candidato, eu não mandei espalhar coisa nenhuma. Eu tinha até pouquinho de papel. Nós não tínhamos a mesma estrutura financeira. Teve gente que recebeu 1.300.000, 1.400.000 reais para fazer campanha. 1 milhão. Nós recebemos 4.500 reais. Bem na piada. Nós não tínhamos recurso. Mas tiveram a pachorra de jogar o nosso papelzinho junto com outros. Aí o Ministério Público vai lá, recolhe e diz assim, tá vendo? Vocês estão sujando a cidade. Isso aqui é crime eleitoral. Mas não distingue uma coisa da outra. Agora, nós fomos lá conversar, fui bater papo. Eu tive boa impressão, repito, achei uma pessoa bem intencionada, mas ainda não conhecendo bem a cidade. Né? Não conhece bem o fundão do Guarujá. A prainha, a Conceiçãozinha, a favela ou a comunidade lá atrás do cemitério do Caixão,
que é o cemitério de Itapema, né? O Areião, na Praia da Enseada, a Maré Mansa, o Periquí, como é que está hoje. Né? Só não conhece, não andou muito pela cidade. Mas é isso aí, Heraldo. Deixa A eu, gente deixa eu chamar um áudio aqui. Olha, está à o disposição. governo está propondo salário mínimo de R$ 1.389. Solta aí, Gabriel. O governo federal entregou ao Congresso Nacional nesta sexta-feira o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que estabelece as regras de receitas e despesas para o próximo ano. O texto propõe salário mínimo estimado em R$ 1.389, considerando apenas a correção pela inflação em 2023. Mas o governo prevê novas regras para permitir o reajuste acima desse valor. O prazo constitucional para a entrega da LDO era até sábado. O projeto foi realizado sob as regras do teto de gasto vigente, sem considerar o novo arcabouço fiscal que o governo ainda irá apresentar aos deputados e senadores. Se for aprovado no Congresso, ele pode ampliar as despesas em mais de 172 bilhões de reais para o ano que vem. A proposta já prevê a meta de zerar o déficit primário em 2024. Essa conta representa o cálculo de receitas menos despesas do governo, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. Acabar com o déficit em 2024 já estava previsto no novo arcabouço fiscal que o governo deve enviar para o Congresso na próxima semana, quando o presidente Lula retornar da viagem à China e Emirados Árabes. A proposta de lei de diretrizes orçamentárias prevê uma tolerância nas contas públicas de 0,25% do PIB estimado para 2024, para mais ou para menos, que no ano que vem será de 28 bilhões de reais. Segundo as informações já divulgadas pelo governo, o novo arcabouço fiscal limitaria o crescimento das despesas públicas em 70% da receita do ano anterior, garantindo um crescimento mínimo de 0,6% e um teto de 2,5%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Bom, tá aí. R$ 1.389. Está um pouco distante dos 5 mil que o Lula prometeu, hein? Não, e esse martelo aí ainda vai bater, porque eles estão discutindo, né, nesses dias, questão de corte dos gastos, né? É verdade, é. O Ministério do Planejamento, a Tebet, está tentando emplacar aí essa política de corte de gastos, e o Lula não está muito convencido, está se segurando, e toda essa questão aí do salário mínimo vai ser batido ainda. O martelo que vai ter Aquela história de gasto verde, aquilo que você falou há pouco aí, Heraldo, a diferença entre gasto e investimento, né? O presidente quer fazer investimentos, o pessoal fica falando de custeio, é complicado. Agora, de qualquer maneira, o salário mínimo é importante para fazer funcionar a economia como um todo. São os indicativos, os indicadores que funcionam ou que não funcionam. Agora, para o trabalhador, isso aí já virou uma piada, até porque as relações de trabalho mudaram, né? Né? Os sindicatos, hipocritamente, já não defendem isso faz tempo, né? O sindicato finge que não está vendo, né? A gente observa isso na nossa engenharia, Fernando, que você vai dizer, o Sindicato de Engenheiros de São Paulo é péssimo. Eu já fui dirigente de sindicato, já estive lá dentro, fui da Federação Nacional de Engenheiros, estou te falando. É um agente que encastelou lá há 20 anos. Então, eles estão nem aí para o trabalhador da engenharia. Né? Estão nem aí. Isso acontece em vários outros sindicatos. Não, Então, e o que você falou, as relações mudaram muito, né? Hoje as empresas querem contratar o PJ, né? Vulgarmente chamado de PJ. Ninguém mais tem vínculo formal. Então o salário mínimo ele baseia basicamente o pagamento do INSS. Né? Ainda quando contrata um PJ, né? Porque eu, por exemplo, nessa campanha fui percorrendo a cidade, encontrei muita gente que entendia a linguagem do Pablo Marçal naquele ponto do empreendedorismo, né? Da pessoa crescer. É uma ilusão, né? A gente pensa que vai crescer sozinho, não vai depender do Estado, não vai depender de uma economia saudável. Isso é uma loucura. Mas, momentaneamente, eu falei com muita gente. Por exemplo, quer ver? Ali na Tancredo Neves, uma região conflagrada, né? Ali você, para entrar na comunidade, você precisa pedir por favor. Eu não pedi por favor, coisa nenhuma. Fui até onde eu pude.
Ah, daqui você não entra, tá bom. Também vocês não têm a colaboração que a gente podia dar, colaboração séria, da formação de uma opinião forte para ter uma política pública diferente dessa caca que está aí, porque não resolveu. Aí você vê a pessoa lá, diz assim, eu tenho essa lojinha aqui, que eu tenho aí dentro quase tudo é consignado. No caso era uma moça que me disse, olha, mas eu quero crescer na vida. Vocês não podem ajudar a gente a crescer na vida? Minha loja precisa de algum financiamento, precisa de não sei o quê. Essa é a realidade hoje. As pessoas largaram, não tem mais aquela. Eu me lembro no passado, nós tínhamos orgulho de ter carteira de trabalho, lembra? Era um negócio bacana. Eu, quando recebi a carteira do CREA, né, de engenheiro, que você vai receber em breve, Fernando, eu fiquei muito feliz. Olha, recebi a carteira do CREA, era uma carteira provisória ainda, naquela época. Tá? Aí o que acontece? O tempo passou, as relações foram mudando e a política não entendeu isso. O meu partido não entendeu isso. O PSOL não entendeu isso. Ficou falando sozinho, muitas vezes com a escada na mão, né? Com a brocha na mão e arrancar a escada. Né? O PT é a mesma coisa. O PT agora já fez 2 vereadores. Mas se perguntar o que o PT tem de proposta, também é um negócio maluco. Estão lá apoiando o prefeito que ganhou, como estariam apoiando qualquer que fosse o prefeito que vencesse. Quer dizer, não tem a defesa, não, nós somos do trabalho, do trabalhador, o PDT vai defender, quem vai defender coisa nenhuma. Essa ideologia já não existe mais, né? Infelizmente, eu sinto saudade do Brizola. Se o Brizola estiver ali, quando você ouve o Brizola hoje, ele é mais atual que nunca, né? É incrível. Mas nós tivemos azar também, porque eu estava lá no PDT quando o Ciro começou a enlouquecer. O Ciro é exemplo patético do enlouquecimento de um homem preparado. A que ponto ele chegou, né? Lá no Ceará, uma briga, inclusive, da família, etc. Mas o que eu estou querendo centrar nisso? O mundo está aí, o Trump foi eleito, olha que beleza. E agora os caras da direita estão achando que isso vai impulsionar as direitas na América Latina. Os bolsonaristas estão esfregando as mãos, né? Estão achando que agora eles vão conseguir. Mas aí vem um número importante, aumentou o salário mínimo. Para que serve o salário mínimo? Para onde vai o salário mínimo? Cabe aos homens do Poder Legislativo, do Executivo, mostrarem isso. De forma clara. Ó, o dinheiro está aqui, vai melhorar, porque vai melhorar, por exemplo, para o aposentado. Vai melhorar para o aposentado? Não vai melhorar. Coitado do aposentado. Porra. Vocês disseram bem, né? Mudaram muito as relações de trabalho, de emprego. Né? Parece que só o governo não se deu conta disso, porque recentemente, numa proposta de regularização dos chamados motoristas de aplicativos, esse pessoal que faz entrega com motoridade e tal, queria instituir aí uma incidência tributária de 27%. Aí o pessoal se levantou, pera um pouquinho, eu não quero pagar imposto, eu quero ter uma garantia de poder participar da previdência privada, mas não pagar 27% do quase nada que eu estou ganhando, quer dizer. Então é uma falta de visão desse Luiz Marinho e toda a equipe do governo Lula na área do trabalho, na área do emprego, que não se deram conta, estão achando ainda que estão, sabe, em 1970, nas fábricas lá do ABC. Mudou, gente, mudou isso. É que o governo está com essa ânsia na arrecadação. Ele quer arrecadar para fazer os investimentos, né? Não foi à toa. Agora, outra coisa, viu, Zé? Para onde vai esse salário mínimo? O governo está fazendo a conta do que vai impactar no seu orçamento ano que vem. Esse aumento significa mais 172 bilhões na conta. Principalmente na Previdência, né? Na Previdência, estamos falando de Previdência. Pois é. O problema todo que ele não conseguiu resolver até hoje é que tem alguns programas sociais bancados pela Previdência cuja receita não é, né, da contribuição à Previdência. Esse benefício de prestação continuada, por exemplo, é um programa social. Tem que existir? Tem que existir. Mas a fonte de receita não pode ser a Previdência. Nunca poderia ser a Previdência. Por que não tira das loterias? Que é um manancial de recursos
que o Zé falou muito bem, que não tem fiscalização? Por que tem que tirar da Previdência? Aí a Previdência vai ser E quando deficitária, quando lógico, você claro. fala em loteria, você está se referindo inclusive às bets. As bets, principalmente, que surgiram agora, né? Bom, esse negócio de bet aí dá uma palhaçada maluca, né? É um negócio maluco, né? Primeiro chama bet, porque é bet na língua inglesa, né? Aposta. Começa daí. Por que nós temos que fazer aqui no Brasil essa palhaçada? Mas, de qualquer maneira, é o seguinte: o tempo passa, nós estamos envelhecendo, todos nós. Você que está ouvindo aí também, você está envelhecendo. Passa, o tempo voa. Agora, o pior do envelhecimento. A poupança Bandeirinhos continua rindo à toa. Alguém já disse que os velhos também são canalhas, muitas vezes. Não é porque tem experiência que você tem canalha. Isso, o canalha também Essa envelhece. turma envelhece. Então, essa turma vai ser cobrada um dia. Se não for cobrada aqui no nosso mundo, vai ser cobrada depois. Eu acredito nisso. Agora, nós estamos aqui. O que a gente pode fazer? Eu disse, muita gente do meu partido não vai gostar, mas nós perdemos a prefeitura de Belém. Por que nós perdemos a prefeitura? O cara fez tudo ao contrário lá. Ih, meu Deus do céu. Conseguiu ser o cara mais impopular que você pode imaginar. Deu tiro no pé. Não é porque eu sou do PSOL que eu tenho que aplaudir isso. Não é porque eu sou do PSOL que eu tenho que aplaudir o que o Boulos fez em São Paulo. Mas é curioso. De querer... O PSOL, ele goza de uma simpatia do eleitorado muito grande. Eu percebo isso. Não, nós temos autoridade moral, nós temos a melhor bancada de deputados federais. Você pega a Sâmia, né? Você pega a Erundina, nossa querida Luísa Erundina, que foi prefeita de São Paulo. Você tem uma bancada de deputados que eu posso citar um a um aqui, para não é o momento, que é espetacular. Então, isso nos orgulha. Mas nós temos que também repensar muita coisa. Eu não sou dirigente do PSOL. Eu fui apenas candidato a prefeito na cidade de Guarujá. Estou lá, continuo lá, com muita honra, com muito orgulho. Agora, você falou que tem gente que gosta? Não, tem gente que respeita pela autoridade moral, mas não tem capilaridade popular, porque a sociedade da Baixada é muito conservadora. Olha nesse episódio da morte da criança, se bobear, muita gente vai dizer que não, é assim mesmo, nós queremos polícia forte, tem que dar tiro mesmo, tem que resolver. Você vai ver esse discurso. Aliás, Essa é a sociedade. Nenhum político se manifestou. Pois é, então você vê. Nem daí você vereadores, percebe, não. nem estadual, nem deputado federal. Nenhum. Bom, aliás, nós estamos também com. Olha que deputados federais que nós temos, né? Pelo amor de Deus, né? Guarujá não tem um representante. Santos tem. Essa moça jornalista que foi candidata a prefeita, está lambendo as feridas, espero que ela aprenda. Né? Tá certo? Espero que ela aprenda. O Rogério está se achando. Né? Está se achando. O bacanão também não é isso. Tá? Vamos falar claro. Tá? Agora, de qualquer maneira, o que a gente pode observar? Não tem, nas câmaras de vereadores, não tem no parlamento, na Assembleia Legislativa de São Paulo, então, pelo amor de Deus. Tem um deputado que vem do meio evangélico, é deputado da Baixada. Cada ano que passa eu vejo a fotografia dele, está ficando mais gordo. Mas eu não sei, porque está se alimentando bem, né? Está lá. A burguesia pede passagem e vai alimentando essa turma. E estão se achando lindos e maravilhosos. Agora, na hora de tomar uma posição séria, silêncio. Como é que é aquela história do silêncio do sepulcro? Aquele silêncio ensurdecedor? Ninguém fala, todo mundo se manca. Porque eu estava ontem numa reunião, depois da reunião com o Sarugo, que a gente participou, eu tive uma reunião da engenharia. Movimento que a gente participa desde o início, da engenharia pela democracia. Começou com engenheiros pela democracia, viu, Fernando? E virou engenharia pela democracia. E nós estamos lá defendendo um fórum da engenharia, depois uma porção de outras providências e tal. Aí eu pedi a parar e disse, o que precisa? Estava a turma discutindo o que precisa. Eu sou muito cáustico nisso. A primeira coisa, precisa ter coragem. Coragem não é trombetear coragem, é coragem para falar. O engenheiro não participa de nada, seu Fernando. Tem historiador que fala, tem filósofo, tem geógrafo,
tem o diabo a quatro, mas você não vê engenheiro falando de nada. Porque engenheiro normalmente acha que ele está em cima ou acima de todos com conhecimento numérico. Ele acha que com isso ele faz alguma coisa da vida. E não faz. A engenharia é fundamental para o Brasil. Você não desenvolve para o Brasil se você não tiver engenharia forte. Você não desenvolve mesmo. Mas o que você está falando, Geraldo, e eu ontem falei para eles, falta coragem para a Câmara de Vereadores tomar posição. Cadê a Câmara de Vereadores de Santos? Pois é. Olha, onde é que está essa gente? Ah, não, é porque a sessão foi depois. Marque a sessão extraordinária. Vai no regimento interno, vê como é que monta uma sessão extraordinária. Faça os fatos graves que aconteceram. E que porcaram a imagem da cidade. O que é as outras cidades da região? Prefeitos silenciosos. Bom, do Guarujá nem. É melhor que nem fale, porque quando fala, em geral, tropeça, fala um monte de besteira. Pior que. Né? Mas pô, os demais prefeitos da região, tá? O senhor lá de Praia Grande, está felizão da vida, que virou agora prefeito, foi deputado federal, manda a cidade há 30 anos. Maravilha. Está querendo fazer prédio no Guarujá, espigões no Guarujá. Chegou lá, está fazendo espigão na praia, assim, ó. Pontão, sem nenhuma capacidade. Não vai faltar água, vai ter problema de esgoto, saneamento básico, vai ter problema de lixo. Vai ter... Então, nós estamos. É o seguinte: coragem. Falei para a engenheirada ontem, precisa coragem. Alguns não gostam quando a gente fala isso, né? Porque a gente cutuca o bicho lá, né? Não adianta. Tem covardia, essa covardia cínica. Como é que os caras não falam do negócio que aconteceu com essa violência na cidade? Até para discutir, até para o cara ter coragem de falar, não, eu defendo tiro, bala e porrada. Vai, apareça e defenda. Ué. Nem a bancada da bala. Mas nem para isso. Nem a bancada da bala, tudo silencioso. Eles ficam esperando, que nem biruta de aeroporto, para onde é que vai o vento, para ver para que lado eles vão, né? É uma cambada de louco. Bom, meus amigos, que louco não. 9h16. Bom, e Dubai? E a eleição do Trump? Vai dar coisa aqui no Brasil? Não vai dar nada, não vai dar nada. Esse efeito aí que você falou da direita? É muito cedo para falar. Muito cedo. Muito cedo. Eles estão felizes. O Bolsonaro foi recebido, entre aspas, pelo Trump, lá quando ele foi lá puxar o saco do Trump da outra vez. E o Trump, ele falou, good morning. Ele aprendeu a falar uma frasezinha lá, good morning. Aprendeu com o filho. O filho não sabe também. Não, aquele linguajar de... Não, o linguajar de quinta categoria, aprendeu a falar. O Bolsonaro deu um tapinha nas costas dele. Tipo assim, porra, não mexa o saco, moleque, dá licença. Agora ele quer dar uma de que ele vai ser convidado. Olha, tu falou um efeito Trump, e aí me lembrei de uma curiosidade. Quem ganhou bastante força lá é o Elon Musk, né? Que patrocinou, ajudou bastante na campanha, e o Trump, no discurso dele da vitória, lembrou do amigo. Olha, esse é o cara. Não, ele chamou de cientista. Você veja uma coisa. Olha, eu não sou desta época, eu peguei o fim. Eu nasci em 55, Heraldo. Tô velhinho, já tô com 69 anos. Mas eu não peguei, Fernando. Mas se a gente for estudar como é que o Hitler cresceu, olha. Como sempre, a comunicação. A comunicação, sim. Como é que era feita esse maluco aí né? Como é que ele quer fazer a comunicação? Ele já está dominando, né? Só o fato de ter comprado o X? Então, alguém está esperando que o Trump tenha bom senso? De repente tenha absorvido as cagadas anteriores e passe a ser uma pessoa mais educada, civilizada, que respeite a diversidade, que respeite a divergência, né? O Lula fez bem de dizer que Trump tem que pensar como habitante do planeta Terra, porque ele parece que não está no planeta Terra. Agora, então, está se achando o máximo. Né? O americano Elon Musk vai integrar a equipe do governo. O Trump já chamou. Já vai. Então, você pega como é que foi a história do Hitler, como é que ele foi criando a comunicação, quem eram os caras, e você imagina o perigo, o cara com a grana que eles têm, com o poder que eles têm com esse maluco lá. Quer dizer, então, o mundo está
literalmente vivendo um perigo. Eles só não vão fazer mais maluquice, Zé, porque eles têm medo de perder dinheiro. Não, mas eles acham que, você vê perder dinheiro, eles acham que o negócio de fazer petróleo é bacana, não estão nem aí com o aquecimento global. Vamos Não, o furar. americano quer dinheiro no bolso. Ele quer economia forte, por isso que o Trump ganhou. Eu tinha um professor de inglês, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que tinha sido do Air Force One. Ele era da equipe que participava, ele era um oficial, estava aqui vivendo no Brasil e me dava aula de inglês. Você vê essa cabeça do cara, quando ele começava a falar do poderio, da imaginação dessa gente, eles são muito provincianos e enlouquecidos. Enlouquecidos, tirando Nova York, São Francisco, né, algumas capitais ali e tal. Tirando isso, você tá, o interior norte-americano, o rural, meio rural, é completamente louco. É uma gente que eu vou te falar um troço. E é onde ele ganhou as eleições, né? Muito Pois é. pulverizado pelo interior. Numa matemática. Nas grandes cidades, a Kamala teve mais votos e ele ganhou no interior. Que Pois é é. esse americano raiz. Esse americano inteligentíssimo, né? Essa coisa linda, maravilhosa. Mas é isso aí, Heraldo. Você tem horário aí? Nós vamos encerrar, porque né? o Zuckerberg já vai derrubar a gente. O Zuckerberg. Esse é Ele outro. também quer a grana dele, né? Já foi lá. Pois é. Fernando, um abraço. Mas, olha, obrigado, hein? Valeu. Um abraço pra todo Olha, mundo. Obrigado, seu Fernando. estou com chuva Tchau, e o galera. final de semana vai avançar com chuva, hein, Heraldo? Não vai dar praia. Tá bom. Um abraço, Emanuel. Obrigado mais uma vez. Abraço. Tchau, Tchau tchau. pra vocês. Tchau, obrigado. Tchau. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região.